Tavira tem de tudo, uma longa história que remonta à época dos fenícios, uma ponte medieval, um castelo e os telhados de tesoura. A sua ponte é o Ex-Libris de Tavira. Há uma história de cumplicidade entre a ponte e o rio. O mesmo rio tem dois nomes, Sécua do lado da nascente e Gilão do lado da foz. Diz a tradição que isso vem de uma antiga lenda de um amor proibido entre um cavaleiro cristão chamado Gilão e uma princesa moura chamada Sécua, que vos conto mais tarde. Tavira é uma cidade de estuário e a sua história está relacionada com a evolução do seu porto. Ela é composta pelo seu núcleo mais antigo, chamado Monte Santa Maria, onde se encontra o recinto amuralhado que protegia o primitivo burgo, e uma zona ribeirinha em ambas as margens. E é nesta colina, cercada pelas antigas muralhas urbanas, que podemos ver algumas das edificações mais importantes que nos contam do passado desta cidade. E é aqui que também podemos ver os típicos telhados em tesoura comuns às antigas cidades portuárias algarvias. Esta solução de telhados remonta à época dos descobrimentos e foi sempre mais do que uma simples opção estética. Este tipo de telhados ameniza a temperatura das casas. O castelo foi construído pelos muçulmanos no século XI para a proteção da travessia do rio e a Ponte Velha foi construída no século XII depois do castelo pronto. A igreja de Santa Maria foi erguida em 1242 no lugar da antiga mesquita, isto depois da conquista de Tavira por Dom Pai Pérez Correia, mestres da Ordem de Santiago. A igreja de Santiago também foi construída na mesma época e também sofreu com o terremoto de 1755, quando foi reconstruída. Este é o antigo convento de Frades Agostinhos, construído a partir de 1569, no local da antiga judiaria de Tavira. Antes de ser bairro judaico, foi uma parte do bairro muçulmano Intramuros no século XII. Esta rua atravessa o antigo núcleo medieval no sentido nascente-poente e vamos passar pela fachada da igreja de Santiago. O terremoto de 1755 destruiu as abóbadas desta igreja e daí a sua reconstrução barroca, mas vemos que as capelas laterais mantêm as abóbadas originais. Esta Rua das Olarias leva-nos pelo que foi o antigo bairro muçulmano fora das muralhas, quando Tavira cresceu no século XII para receber os que fugiram da reconquista cristã. E talvez por isso este largo se chame Adros dos Mouros. Ele dava acesso ao interior da muralha urbana através da Porta do Postigo.
Neste lugar arqueológico foi encontrada uma residência medieval que teria pertencido aos Corte Real, uma antiga família ligada às explorações marítimas portuguesas. E, para além das estruturas deste solar dos Corte Real, foi descoberta uma muralha fenícia do século VIII a.C. Saindo do centro histórico ribeirinho, vamos na direção sul, para onde temos vários pontos de interesse. Logo no início temos no Largo de Zacarias Guerreiro dois antigos conventos, o antigo convento de São Francisco, fundado no século XIV, e em frente o antigo convento de São José, fundado no século XV. Infelizmente, Tavira foi bastante atingida pelo terremoto de 1755 e, à semelhança de muitas outras igrejas, ambos os conventos foram reconstruídos com a estética do século XVIII. A igreja de São José manteve a antiga sacristia com a abóbada nervurada tardogótica.
Dizem os arqueólogos que esta parte do rio Gilão era mais larga ou mais aberta na época da ocupação romana e que a via romana que por aqui passava fazia a travessia deste rio 100 metros mais acima da atual ponte, num ponto mais estreito e mais fácil. Nos anos 90, as escavações junto aos pilares da Ponte Velha não foram encontrados quaisquer vestígios de ponte romana. Segundo os arqueólogos, o nome Sequa, não latino, parece ter uma origem céltica, comum a Sequana, divindade fluvial gaulesa com culto nas nascentes do Sena, surgindo noutros locais da península como na Cantábria, em zonas ribeirinhas e alagadas, e portanto semelhantes a Tavira.